Olá, Dante, muito bom dia para você. Olá, Adriane, bom dia. Dante, como já era de se esperar, o dia de ontem foi bastante agitado lá na Assembleia Legislativa do Estado com a proposta de criação de uma nova CPI para investigar a crise do oxigênio aqui na capital. Para alguns deputados, essa propositura seria uma manobra, né? Exato, Adriane, a gente comentou ontem aqui, né, para quem estava acompanhando com a gente, que faltava apenas uma assinatura para a primeira CPI proposta esse ano ser aprovada, ser instalada lá na Assembleia Legislativa, né? Porém, né, houve uma nova proposta assinada, inclusive pelo delegado Péricles, que já havia assinado a proposta anterior. Ele agora foi o autor de uma segunda proposta chamada de CPI da asfixia, né, que ela tem um objetivo principal, um objetivo mais desenhado, um fato determinado, né, que a gente até comentou ontem que faltava. Exatamente, ali naquele... eu ia falar, ontem no comentário eram pelo menos 3 fatos que seriam investigados da primeira proposta de CPI, e em terceiro lugar, lá embaixo, na relação, é que citava a crise de oxigênio, né? Exato, e justamente por isso ele propôs uma nova CPI, apresentou um novo pedido de CPI, no qual delimita o tema nessa questão da asfixia, e aí isso gerou muita discussão. Ali a gente tem um trechinho para acompanhar, depois a gente explica um pouco mais. E eu assinei já a CPI de autoria do deputado Dermilson Chagas, e tem uma CPI de minha autoria, que é a CPI da asfixia, até já falei para alguns colegas, para ser apreciado, e peço a assinatura. Até porque, deputado Dermilson, ontem eu estava me debruçando e estudando com a minha equipe jurídica a respeito da sua CPI, e entre os requisitos básicos, né, para a instauração da CPI são os fatos determinados. E nós temos um problema em relação a esse pedido de CPI, que ele está genérico. E aqui eu até pontuo, né, e apresento também para alguns colegas esses fatos genéricos e alguns pontos também negativos em relação a essa CPI, né, para que a gente não caia em um problema depois, inclusive, de suspensão desta comissão parlamentar de inquérito. E por isso eu peço a assinatura na minha CPI, a CPI da asfixia, que trata de fato determinado a respeito da falta de oxigênio no estado do Amazonas. E, claro, com ligações com outros casos também tão graves quanto estes que aconteceram no período de pandemia, especialmente na segunda onda, que não foi apurado pela CPI, tá, do ano passado. O cara apresenta agora, que as manchetes de jornais vai ter hoje. Está lá estampado. O deputado Pérez assina uma CPI 4 meses atrás, agora apresenta, dizendo que o nosso pedido estava errado. E só teve coragem de apresentar hoje. Só teve coragem de apresentar hoje. Por quê? O que tem? O que tem por trás disso? Parece-me que ele é um expert. Peço a parte, deputado Wilker, por favor. Expert. Você quer uma parte? Vamos dar uma parte. Deputado Wilker, deputado Hermínio, se acalme, você está muito nervoso, se acalme. Não estou, não. Deputado Wilker está com a palavra, eu não tenho que dar satisfação ao governador. Para mim. Eu não tenho que dar nem satisfação. Eu, muito menos eu. Você tem que dar o Eduardo Braga. Eu, nem o governador, nem o Wilson, nem o Eduardo Braga, nem Omar, ninguém. Deputado... Essa é a nossa diferença, deputado Dermilson. Essa é a nossa grande diferença. O senhor tem grupo político. Eu sou realmente independente. E a CPI que está ali apresentada por Vossa Excelência, eu não retirei minha assinatura, não. Ela está lá. Mas vamos investigar de forma correta. Tá? Não tem fato determinado na sua, é genérica. E eu quero algo sério para se investigar. Não deputado Wilker, o nosso Miguel Reale ali. Não, estou aprendendo todos os dias aqui. Nosso Miguel Reale ali, que é ser aprendo todos os dias aqui. Faz algo, tem humildade para aprender, deputado Dermilson. Faz algo para chamar a atenção. Vossa Excelência não tem a humildade. Não, eu tenho muita humildade. Deputado Dermilson, me permita. Eu venho batendo no governo há 3 anos, Pérez. Há 3 anos nós estamos aqui, ó. Eu também, mas as denúncias que tem lá é minha e do deputado Wilker. Acho que o senhor deve se torcer. Eu bato com classe porque a sua batida é vazia, deputado Dermilson. Eu fico feliz, mas está lá na Procuradoria da República, lá nossas denúncias.
está Não, aqui está no o relatório Ministério final da Federal. CPI, que está lá, que deu efeito realmente para É o relatório que o senhor fez e não indiciou o governador. É questão técnica que vai além da sua Entendeu? capacidade de entender. Tá aí, né? Que clima, né? E, assim, primeiro, tem várias partes que dá pra gente comentar. Mas o primeiro discurso do deputado Péricles, parece que ele estava assistindo a gente ontem, né? Sim. Quem sabe, né? Porque ele repetiu o que a gente falou aqui sobre essa questão genérica e de não priorizar o que de fato é o que a gente quer saber, a questão da crise do oxigênio. Ela precisa desse pedido, né? A gente está vendo, por exemplo, agora, esse momento de discussão é muito importante porque a população inteira está acompanhando a CPI da pandemia no Senado. Ela vem com um fato determinado, apurar a responsabilidade do governo federal na crise do oxigênio no Amazonas. Ponto. A partir dos trabalhos desenvolvendo, a gente já está vendo 1000 outras coisas aí. Agora, nesse momento, por exemplo, a gente está tratando de contrato de vacina e tudo mais. Mas ela precisa, para nascer, ter um fato determinado, ter um ponto específico de atuação. E é isso que como a gente comentou ontem, e traz aí a defesa do delegado Péricles, é isso que essa CPI apresentada por Dermilson Chagas e por Wilker Barreto, ela não traz. Ela é muito vaga. Ao mesmo tempo que hoje ele faz a crítica e apresenta uma nova proposta, aí existe a incoerência por ter assinado. Exato. Né? Porque se ele botou a assinatura dele lá, validando entre as 7 que já tinham, ele não leu, então, direito, né? Só refletiu ontem e decidiu apresentar uma nova proposta sem retirar a assinatura da anterior. E ele não assinou meramente, ele também ele subscreveu ali a proposta, né? A proposta foi apresentada pelo Dermilson, pelo Wilker, e ele subscreve lá embaixo. Ele foi o primeiro a assinar, além desses dois. Então, de fato, naquele momento parecia que ele achava conveniente esse ponto, né? Mas agora não sabemos por quê, se foi de fato por uma análise da equipe jurídica ou por algum outro fator externo, mas ele apresenta um pedido que delimita essa investigação. E aí, quem é de oposição, né, os principais líderes da oposição ali na Assembleia, que são Dermilson Chagas e Wilker Barreto, também não assinam. Né? Provavelmente a não retirada da assinatura de Péricles era para tentar trazer os dois junto nessa nova proposta. Porém, isso não aconteceu. Por enquanto, essa proposta apresentada, esse pedido de CPI apresentado pelo delegado Péricles tem a assinatura do Sinésio Campos, né, do PT, e também de Serafim Correia, do PSB. Serafim Correia e Péricles foram membros, né, foram integrantes da CPI da saúde do ano passado. O Serafim assinou a do Wilker e do... Não, assinou só a do Péricles. Assinou somente a do Péricles. Então nenhuma das duas tem assinatura suficiente para ser instaurada? Nenhuma das duas. Segue aguardando uma assinatura, né, a propositura lá do Dermilson e do Wilker Barreto, mas não há nesse levantamento aí de quando você olha para o plenário quem falta. Né? A peça-chave era o Serafim, que acabou migrando para essa proposta apresentada pelo delegado Péricles, que ainda não arregimentou mais ninguém da oposição, de fato. Né? Não levou o Wilker, não levou o Dermilson, e fica parecendo aí uma guerra de vaidades também. Exatamente, né? Cada um o pai da criança. ser Ninguém quer perder a paternidade, né? Todo mundo quer ser o pai da CPI. E era o que a gente até falava ontem, o quanto isso é popular no ano de véspera de eleição. E aí os dois que já faziam as denúncias, o Wilker e Dermilson, não querem assinar a outra CPI, ainda que dentro da investigação proposta agora esteja parte da investigação que eles mesmos propuseram. A defesa, né, que o Wilker fez do pedido deles é que ele gosta, para assinar a proposta do delegado Péricles, que ele deveria, se tivesse todos os contratos, né, que foram firmados durante esse período de pandemia no escopo da investigação, ele assinaria. Né? Mas até agora o que está focado, o que está determinado nesse pedido do delegado Péricles é a investigação sobre as responsabilidades da falta de oxigênio, justamente por isso que ele resolveu chamar de CPI da asfixia. O protocolo foi apresentado ontem só, né, somente ontem que ele apresentou essa proposta, e aí ele precisa, lembrando, de 8 assinaturas para que esse pedido vingue. Né? Precisa, tendo 8 assinaturas, faz a leitura em plenário lá do presidente da Assembleia, que inclusive já havia assinado a proposta de Wilker Barreto e de Dermilson Chagas, né? E aí faz a leitura e aí a partir daí começa a divisão de cargos ali, relator, presidente. Relator, inclusive, a relatoria dessa CPI era o objeto de desejo de Dermilson Chagas, né? Que o relator, como a gente está vendo aí na CPI lá da pandemia no Senado, tem uma função muito importante, não só na hora de fazer o relatório final, mas na hora de conduzir as oitivas, né, de ter mais tempo ali para questionar as testemunhas e fazer uma pressão maior
sobre todos. E o recesso de meio de ano até agora não foi suspenso, então pode ser que no meio dessa discussão toda aconteça ainda um recesso, de repente até para acalmar os ânimos aí dos parlamentares. Agora me diz uma coisa, constitucionalmente pode ter 2 CPIs ao mesmo tempo dentro da Assembleia Legislativa? Me parece que não, até pela quantidade de pessoas ali que a gente tem, não dá nem para formar direito. A gente não vai ter mais nada em plenário se a gente tiver disso, né? 2 CPIs a correndo. CPI da asfixia, né, a proposta, já começou asfixiando a primeira que estava em pauta. Como sugestão para o parlamento estadual, se de fato o interesse for buscar algo de investigar o que pode ter acontecido, responsabilidades, punir quem de fato cometeu algum tipo de crime ou que foi negligente, irresponsável, incompetente, qualquer coisa que seja descoberta ao longo dessa investigação, é sentar todo mundo e apresentar uma proposta decente, sem essa vaidade de paternidade da CPI. Porque se quer de fato investigar, se o interesse é em prol da população, independentemente de quem propôs ou não, a CPI vai acontecer. Se esse for o interesse, não só de vaidade política, mas sim de dar uma resposta que inclusive a gente quer. Você foi precisa nisso, Adriane. Isso inclusive aconteceu, né, lá no próprio Senado. A gente lembra que quando a CPI da pandemia foi instalada, né, essa CPI específica foi por uma determinação do STF, porque havia assinaturas, mas ela não havia sido instalada. E quando o STF determinou, um outro grupo do Senado chegou lá e bora apresentar um outro pedido de CPI para investigar estados e municípios. E o que foi feito naquela situação? Juntaram os dois, apensaram os pedidos, ou seja, uniram esses pedidos e fizeram apenas uma CPI. Né? E aí, claro, aí com a divisão de forças políticas, um lado, né, principalmente o lado governista, acabou perdendo mais, mas conseguiu diminuir um pouco o impacto da situação de uma CPI de oposição. Eu desconfio, Dante, que os deputados estejam assistindo a gente, então a gente já deixa aqui essa sugestão também para que eles possam fazer isso. Assim, cada deputado desses 24 tem uma assessoria jurídica. Sim. Além da assessoria jurídica individual de cada um deles, tem a Procuradoria da Assembleia Legislativa. Então dá para fazer uma análise técnica de tudo direitinho e sentar todo mundo junto. Se for lá, assina 3, bota a autoria de 3 de uma vez, bota o nome de todo mundo, mas se for de fato interesse de benefício à população, dá para fazer, né? Porque causa estranheza, né? De fato, você imaginar que uma oposição não está querendo assinar um pedido que investiga falta de oxigênio no Estado, né? Então, porque claramente tem algum outro tipo de interesse por trás, mas a gente vai acompanhar esses desdobramentos aí, que certamente ainda serão muitos ao longo dessa semana. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.